Mais de 2 trilhões foi arrecadado pelo governo atual de Lula em apenas 9 meses. Isso mesmo, mais de 2 trilhões. É o reflexo de um governo que, ao invés de enxugar gastos e promover eficiência, prefere meter a mão no bolso do povo. Isso significa que está sendo cobrado mais impostos sobre combustíveis que afetam diretamente o transporte e a comida na mesa do brasileiro. E o pior, onde está esse dinheiro? Será que está indo para saúde, educação ou segurança de qualidade? Não. Continuamos vendo serviços públicos ineficientes, uma máquina inchada e uma burocracia que só trava o país. O governo quer pintar isso como ajuste de contas públicas, mas a verdade é que estão tirando da gente para cobrir os próprios erros de gestão. E enquanto o cidadão comum paga a conta, eles continuam com regalias, aumentos de salários e verbas astronômicas. Chega de aceitar isso de cabeça baixa, precisamos exigir transparência, redução de impostos e um compromisso real com o corte de gastos. Não podemos continuar financiando essa festa enquanto o trabalhador mal consegue sobreviver. Veja agora o que a grande mídia tem falado a respeito dessa arrecadação, que só está levando o nosso país para o buraco. Nunca antes na história desse país se arrecadou tanto imposto. Segundo dados oficiais aqui da Receita Federal, nos 10 primeiros meses de 2024, o governo Lula arrecadou mais de 2 trilhões e 180 bilhões de reais, o recorde absoluto da série histórica. Em comparação com o ano passado, houve aqui um aumento real, ou seja, além da inflação, de quase 10% no total de impostos recolhidos pelo governo federal. Aí eu pergunto para você, caro telespectador, a sua renda, por acaso, aumentou 10% acima da inflação, como a receita do governo Lula? E os serviços públicos, eles melhoraram alguma coisa nesse período, segundo a sua avaliação? Aliás, você está comendo mais picanha, como certos demagogos prometeram? O fato é que nenhum outro governo na história dessa república explorou tanto a força de trabalho do brasileiro quanto o governo Lula. O nosso cidadão trabalha, em média, 5 meses por ano só para pagar imposto. E esse trabalhador, ele está percebendo que o seu verdadeiro opressor não é o patrão capitalista que paga muito mais imposto do que lucra. E isso quando lucra. O verdadeiro opressor do trabalhador é o Estado, que cobra seguros obrigatórios, impõe poupança forçada, confisca dinheiro esquecido no banco, cria novas taxas sobre o consumo e fica sempre com a maior fatia do bolo. É por isso que o feriado do 1º de maio se tornou um retumbante fracasso para a esquerda. E não adianta trazer Lula, trazer mortadela, trazer ex-rainha do axé. O trabalhador, CLT, classe média, esclarecido, sabe que a CUT, o PT, o PSOL, etc., não representam seus interesses. Porque essa turma não quer diminuir a gastança do Estado. A sanha arrecadatória desse governo é tão escancarada que chega a ser cômico. Manchete do portal G1. Moedinhas nos espelhos d'água do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada vão ser recolhidas para o caixa do governo. E continua, moedas estrangeiras serão convertidas em real. Bom, e também, com o dólar batendo R$ 6,30 no pregão, o presidente Lula deve ter ficado de olho nesse troco de pinga. E só um parênteses de uma situação pessoal minha. Hoje o meu irmão caçula me enviou um WhatsApp avisando que é melhor eu comprar logo o presente de aniversário do meu pai, que é uma viagem pro exterior. Ele me mandou essa manchete aqui do Valor Econômico. Tributação de voos internacionais pega setor aéreo de surpresa. Hoje em dia, conforme acordos internacionais, voos que saem do Brasil têm isenção. Mas a ideia é que os voos incorporem a alíquota cheia de 28% de imposto, assim como os voos domésticos, que hoje são tributados somente em 9%. Então, aqui é só mais um exemplo de por que a sociedade apelidou o senhor Fernando Haddad de ministro taxade, aquele que ressuscitou o DPVAT, acabou com a isenção do combustível e taxou as blusinhas. E vejam só o que escreveu essa semana a Folha de São Paulo sobre a fuga de capitais que contribuiu, na verdade, para o dólar disparar essa semana. Empresas podem estar se antecipando a um possível aumento de impostos sobre dividendos, direto ou indireto, via imposto de renda sobre pessoas de renda mais alta, como anunciado pelo governo em novembro. Ou seja, isso é a sociedade se defendendo como pode das agressões confiscatórias do governo Lula, o governo que mais arrecadou na história do país, mas que mesmo assim ainda gasta
muito mais do que arrecada, sem produzir avanços relevantes na qualidade de vida do brasileiro. A Folha ainda fez a seguinte advertência: o próprio presidente da República, vulgo o senhor Lula, teria de demonstrar que tem consciência do problema fiscal e avisar que seus ministros vão preparar novas medidas de contenção de despesas. Ou seja, Basília, respondendo aqui a questão em debate, até a Folha de São Paulo, que convenhamos é uma publicação simpática à esquerda, considera que Lula e seu governo ignoram ou fingem ignorar o problema fiscal. A questão é que, como diz aquela máxima atribuída a Ayn Rand, você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E as consequências dessa ignorância estão levando o país para o vermelho. E veja essa matéria que diz que o aumento da arrecadação de impostos neste ano está relacionado às variáveis macroeconômicas, à retomada da cobrança de PIS/COFINS sobre combustíveis, a tributação dos fundos exclusivos e a atualização de bens e direitos no exterior. O governo Lula está mais uma vez mostrando sua verdadeira face: arrecadar mais de 2 trilhões em 9 meses. É a maior prova de que estamos sendo explorados de forma cruel e imoral. Eles falam em ajustar as contas públicas, mas a verdade é que estão destruindo quem carrega o país nas costas. Combustível mais caro significa comida mais cara, contas mais altas e um custo de vida que já está insustentável. E isso enquanto o próprio governo esbanja dinheiro com ministérios inchados, cargos de confiança e uma máquina pública que vive à base de privilégios e regalias. Esse governo tem o descaramento de meter a mão no bolso de quem tenta crescer, mas não faz o menor esforço para cortar os gastos absurdos da sua própria estrutura. E agora vem a Receita Federal com a cara de pau de justificar esses números com tragédias como as chuvas no Rio Grande do Sul. Usam a dor do povo para inflar a arrecadação e depois jogam migalhas como se estivessem fazendo grande coisa. Cadê o dinheiro para salvar as pessoas, para reconstruir cidades, para melhorar a vida de quem está sofrendo? Esse governo só se preocupa em tomar, tomar e tomar. Prometeram um Brasil mais justo, mas entregam um Brasil mais caro, mais desigual e mais insuportável de viver. Enquanto isso, a gente vê o Lula e sua turma enchendo o país de viagens caras, discursos vazios e desculpas esfarrapadas para a incompetência que já virou marca registrada desse desgoverno. Se você gosta de saber todos os segredos sobre esse governo que vem destruindo nosso país, se inscreve no canal que vou trazer aqui tudo que eles tentam esconder de você. E nunca se esqueça, o país não é deles, e sim nosso, do povo que paga altos impostos e que temos que lutar todos os dias para sobreviver.